Benito, o cara mais durão do Excel passando maquiagem. Vamos lá. Olha lá, dica rápida. Se eu acessar aqui o Excel, eu tenho um monte de arquivo aberto. E eu preciso de fechar essa bagaça toda. Certo. É ou não é? Sim. Como é que você fecha? Eu vou no 1 a 1. Orelhudo. Tecla Shift apertado, você vem aqui e clica no X. Com a tecla Shift apertado. E ele te dá uma caixa de diálogo agora com 5 botões. Salvar, salvar tudo, não salvar tudo se você mantiver o Shift apertado e o cancelar. Eu posso pedir salvar todo mundo ou não salvar tudo e blum, ele fechou o Excel inteiro sem que eu precisasse de um por um. Melhor que Excel? Só sexo. É isso aí. Bom, gente, estamos de volta aqui no João do Botão, gravando um outro vídeo. Na verdade, está emendado um atrás do outro aqui, tá uma bagunça esse negócio, tá uma zona, tá ok? A edição vai se fuder dessa vez. Exatamente. Dessa vez vai se fuder. A edição vai pular miudinho na nossa mão, as meninas já estão olhando torto aqui pra gente, né? Mas tudo bem, estamos aqui para isso. É produção aqui, entendeu? Nós temos que mandar pau nesse negócio. E eu queria conversar com vocês algumas outras coisas, funcionalidades ou modos ou pontos de vista diferentes da utilização do Excel. Como eu te disse, João, tem muito do nosso dia a dia, do uso da ferramenta, que o Excel nos oferece muito mais do que aquilo que ele demonstra apresentar na tela, tá certo? Certo. É aquele detalhe dar uma pitadinha de criatividade, de curiosidade, para fazer as coisas acontecerem. Um outro ponto muito importante, que eu queria aproveitar o gancho de que a gente está falando disso, cara, as melhores condições que a gente tem de aprender usando o Excel é compartilhando o que a gente sabe. Show de bola. E esse compartilhamento, ele passa inclusive com o cara que está trabalhando na baia do lado da minha lá. Pô, cara, olha que legal que eu descobri no Excel. Pô, você mostra, faz isso daqui. O cara fala, pô, mas você já tentou essa outra condição? E se você colocar esse outro? Porque às vezes a pessoa, quando está de fora, consegue enxergar e resolver o problema de uma forma muito mais eficiente. Sim. É muito comum a gente, quando está desenvolvendo, fazendo código, inclusive com VBA, fazendo programação, às vezes se depara com um problema e fica lá 2, 3 horas quebrando a cabeça e não consegue. Alguém vem de fora em 2 minutos, pumba, faz assim. Por quê? O cara conseguiu ver a questão mais de fora. E isso é legal. Assim como é bacana, se você aprendeu alguma coisa de novo, legal. Acrescente mais alguma outra coisa naquilo. É a forma que você tem de poder evoluir com a ferramenta no seu dia a dia. Então o aprendizado é que faz parte disso e faz muito disso no dia a dia. Beleza. Até comentar um pouco disso, eu queria abrir um PPT. E um dos pontos importantes, João, isso daqui é uma pesquisa que eu li outro dia em um lugar, a fonte não é minha, eu só pedi para que fosse colocado no modelo de trabalho de apresentação para facilitar. A fonte está sendo colocada ali, é da professora Candice, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela falou as taxas de aprendizagem conforme o tipo de atividade que você faz. Isso é estatística, tá ok? Isso não é empirismo, isso aqui não é chute, é pesquisa feita por ela. Aula expositiva, eu consigo absorver em torno de 5%. E o que é pior, cara, é o que é mais utilizado no nosso dia a dia. Pasme. Que nem hoje, você me ensinou um monte de coisa, o que eu lembro? Do Ctrl E. Então tá bom, vamos lá. Leitura. Leitura eu consigo reter o dobro do que eu faço numa aula expositiva. E audiovisual, que é um procedimento, um recurso importante, que é o que você utiliza muito aqui. Certo. Está fazendo uma mescla aqui de uma aula expositiva com audiovisual. Eu consigo 20% de retenção. E quando eu vou para demonstração? 30%. E discussão em grupo? Por isso que discussão em grupo, você está discutindo junto com um amigo, compartilhar essas informações que você conhece, etc., são importantes. Por quê? Primeiro, você tem uma melhor retenção desse tipo de informação e você consegue aprender outras coisas porque é uma via de duas mãos, ok? Certo. Aprender fazendo, 75%, mas o melhor de tudo, ensinando outra pessoa a fazer. Cara, a diferença está ali. Daí a importância de nós compartilharmos o nosso conhecimento. Porque você será questionado de alguns pontos, de algumas observações que você não havia pensado, por exemplo, na utilização da função PROC-V. Sim. Um exemplo que a gente falou no vídeo passado, no vídeo anterior aí. Será que zona de ordem que você vai estar assistindo esse negócio aí? Tá ok? Mas enfim, assistam, tá bom? Eles não devem ter o que fazer, melhor que ficar assistindo essas porcarias que passam na televisão e aprender a usar Excel direito. Eu vou te garantir uma coisa, você vai ganhar mais dinheiro com isso. Positivo. Então, daí a importância da gente fazer esse tipo de desenvolvimento, desse tipo de atividade. Show de O bola. compartilhar, o ensinar por isso que eu gosto de ensinar. É onde eu aprendo muito. Por quê? E muitas das vezes o aluno está me perguntando alguma coisa. Quantas vezes eu estou em sala de aula, o cara me pergunta alguma coisa, eu falo, espera um pouco. Me dá um pouquinho de tempo, eu também sou assim. Me dá um tempo aqui. Eu estou aqui pensando e estou processando em paralelo, né? Estou explicando as coisas aqui, estou explicando em paralelo. Pronto, acho que o caminho é por ali. E toco. E muitas das vezes, quando me perguntam, o Excel faz isso, eu tenho 3 respostas para isso. Na maioria das vezes, e mais frequentemente, não sei se o Excel faz isso. E é o que eu respondo com mais frequência. A segunda, olha, talvez o Excel faça isso, eu preciso de testar. E a terceira, em que eu cito com uma frequência muito baixa,
Não, o Excel não faz isso. Entendi. Ele faz, você só não sabe como, até você chegar no terceiro passo. Exatamente. E acho que você falou um ponto legal, né? Que eu já aprendi com um aluno que está lá para assistir a minha aula presencial e no fim eu acabo aprendendo, incorporando na minha aula, Porque ele tem um ponto de vista diferente do seu, ele tem um ponto de vista mais amplo às vezes, ou ele está com um problema que você não conseguiu vivenciar ainda, de resolução. E é onde a gente consegue estar tirando. Positivo. E tenha sempre em mente uma coisa, o Excel só não faz duas coisas para você. Duas coisas só o Excel não faz, tá? A primeira, ele não imprime dinheiro. Porque isso não é permitido. Mas ajuda você a ganhar dinheiro. Isso é um ponto importante. Tá ok? Eu vivo há 30 anos trabalhando com Excel e não tenho do que reclamar. E a segunda coisa que o Excel não faz, ele não te dá uma lista de políticos honestos, porque isso não existe. Vamos lá. Bora. Eu ainda vou me fuder com essa fala, mas tudo bem. Não tem problema. Bom, mas eu estava falando com você aqui que eu queria mostrar para vocês aqui um ponto de vista ou uma forma um pouco diferente de nós estarmos utilizando recursos do Excel. Esse aqui é um deles. Nós temos aqui uma planilha onde nós vamos usar um recurso muito conhecido e manjado do Excel, que é o validação de dados. Validação já que existe desde a versão do Excel? Não tem ideia. Puta, tu é um cabeçudo, hein, cara? Um pouquinho. 97. 97. Você era nascida já, Lívia? 1 ano. E quando o Excel 97 foi lançado? 97. Seu cabeçudo, orelhudo? Não, foi em 96. Ah lá. Muito bem, eu posso fazer a digitação de valores. Ou eu posso digitar uma data aqui, posso digitar qualquer coisa, o Excel vai reclamar. Ó, esse valor não corresponde à entrada das informações, ok? Eu posso digitar dia 30 do 12 de 2018. Ele também não aceita. Por quê? A validação não está permitindo que eu faça a digitação de datas fora de um determinado intervalo. Que intervalo é esse? Tá ok? Na guia dados, eu vou aqui até validação de dados, e na validação de dados ele diz que a data tem que ser menor ou igual à data de hoje. Que se eu tivesse cuidado e atenção, eu deveria ter vindo aqui nessa caixa da mensagem de entrada e colocado lá, ó, data do pedido. Data inferior. Favor digitar a data de hoje. Por que a gente faz esse tipo de controle? Para evitar antecipação de pedido, certo. Ok? O cara digitar pedido com data futura. Beleza. Ficar colocando o pedido antes da data, tá bom? Ou eu podia estar fazendo isso daqui, impedindo que ele colocasse datas posteriores, para evitar de colocar pedidos no passado. É uma questão de truque disso. Okay. Ou eu podia colocar aqui um intervalo de datas. A data de hoje mais 3 dias, a data de hoje menos 3 dias. Tá certo? É possível também. É possível também. Tem uma série de alternativas. E aqui eu posso colocar o erro. Data. Seu orelhudo. Digite uma data, ok? Esse aqui é você, né? Esse aí sou eu. Orelhudo. Pelo jeito, hoje... Olha lá. E um clique no ok. A hora que eu faço essa condição, eu posicionar o cursor ali na célula, ele já está me avisando com a advertência. E qualquer coisa que eu for digitar ali, diferente do padrão, então se eu pedir aqui 50 mil, ele vai reclamar. É porque não está em formato de data. Exatamente. E aonde é que está a diferença disso? E se eu pedir aqui Ctrl, ponto e vírgula e fazer o Enter, ele aceitou e trouxe a data. Beleza. Tá bom? O que faltou ali? Formatação da célula para que a gente pudesse estar trabalhando. Aqui tem algumas brincadeiras. Olha que legal. Eu tenho o nome de todo mundo. Certo. É uma lista longa. Ó, tem até o João aqui. Olha lá. Mas não tem um botão. Tem o Bento, mas não tem um botão. E não tem o Benito. Também não. Bom, eu quero procurar nessa lista aqui. A lista é longa. Eu tenho lá 200, 300 produtos e eu não tenho que ficar fazendo scroll de tela para chegar onde eu quero. Certo. Tá bom? Eu vou pedir, por favor, Excel, me traga somente a letra M. Olha lá, nada nessa mão, nada nessa toma mão. no cu, velho! E tá ali só a letra M. Puta, é o que todo mundo me pergunta como fazer, eu nunca sabia. R$10. Olha lá. E tem mais. Essa lista está vindo de onde? Aqui da minha planilha apoio, onde eu tenho o nome de todo mundo, tá vendo? E aqui no final eu vou colocar o botão. E preciso de classificar. Eu tenho que ter isso aqui classificado para que ele funcione adequadamente. Agora eu tenho o Bento, o Bernardo, o botão e o Brasil. Tudo bem? Beleza. Se eu voltar aqui e trocar de M para B, olha lá. Tem o Benedito, o Bento, o Bernardo, o botão e o Brasil. Nada nessa mão e o meu trabalho já está lá colocado. Eu já vi cara fazendo isso por macro, que daí ele começa a digitar por macro, dá. Mas assim, simples desse jeito aí, que você não precisa carregar o caralho 4. Não, e esse Fantástico. arquivo, olha o nome do arquivo que está lá em cima, validação.xls-x. Não tem macro. Não tem macro. Show de bola. Então, João, quando a gente fala que existe sim muita possibilidade de você desenvolver atividades e foco do teu trabalho usando o Excel interativo, é disso que eu estou falando, tá ok?
É assim que funcionam as coisas. É você compor, é você olhar de que jeito que eu posso estar agregando. Gente, o Excel é um grande sofisticado Lego. Você pode montar com ele o que você quiser. Basta você ter criatividade, que é o nosso grande limitador no uso do Excel, a nossa falta de criatividade. É você compor os recursos, os componentes e para você chegar onde você precisa. Show de bola. E como é que isso daqui é feito? Se eu for ver a validação desse cara... Só outra pergunta. E se eu colocar ali, eu tenho vários nomes que começam com as duas letras seguidas, sei lá. BE. Ele só vai dar... BE. Olha lá, tá aqui, tá pronto. Benedito, Bento e Bernardo. O botão não veio, o Brasil não veio. Porque, nossa, show de bola. E simples. Tô triste. Feliz, né? Mas tô triste. Puta, show de bola. Você tá triste por causa do tamanho da sua orelha? Nossa senhora. Hoje eu aprendi o que eu fazia tempo, hein? Olha lá, vamos lá. Como é que isso daqui funciona? Aqui na validação de dados, qual é o segredo, qual é o truque disso daqui? Ele está usando um intervalo chamado vendedor. Beleza. Tudo bem? Ele está procurando a minha lista de vendedor. Quem é a minha lista de vendedor? A minha lista de vendedor é este cara que está aqui, tá certo? Muito bem, vamos entender como é que isso daqui funciona? Legal. Mantendo este cara aqui, eu vou pedir agora... No gerenciador de nomes, vendedor. Vamos trazer esse cara um pouquinho para cá, vamos deixar ele só aqui, e aí ao clicar nele, ele traz essa informação para mim. E observem que ele está trazendo só o que me interessa, que é o Benedito, o Bento e o Bernardo. Ele está trazendo o tracejado ali em volta. Esse é um recurso que quando eu estou trabalhando com a caixa de gerenciador de nomes, ao clicar no endereço, ele me mostra qual é a origem. Só que aqui, diferente do que muita gente não sabe, eu consigo colocar fórmulas dentro do gerenciador de nomes. Eu posso substituir trechos longos de fórmulas por palavras-chave que o Excel vai fazer aquilo que eu preciso. Show. Tá ok? E aqui eu estou usando a função deslock. A função deslock é uma função que tem um efeito prático muito grande no Excel. Ele é assim um autêntico canivete suíço. Ele te permite uma série de funcionalidades. Eu recomendaria que você estudasse com carinho o que a função deslock pode fazer no seu dia a dia, tá bom? Eu tenho verdadeira paixão, função deslock, a agregar, escolher, indireto. Tem uma série de ações e questões que a gente pode usar no nosso dia a dia do que o Excel pode fazer para nos ajudar. Por que você não falou para aqui ver? Eu mando agora ou depois do final da aula? Se quiser, pode mandar. Hora que quiser? Então tá bom. Mas voltando aqui para a tela, vamos lá. E a função deslock, ela tem uma funcionalidade, um recurso, ela tem 5 argumentos. O primeiro argumento dela, ele te aponta qual que é a referência inicial. E no meu caso, a minha referência inicial é a planilha de apoio à célula I3. Quem que é a célula I3? O primeiro nome lá da minha lista, que é o Abel. Beleza. Tá certo? Muito bem. O segundo argumento, ele está perguntando, muito bem, uma vez que você está posicionado ali, quantas linhas você quer se deslocar? Para baixo, positivo, para cima, negativo. De novo, a coordenada cartesiana que nós vimos, como funciona lá no Excel também, lá no... Num vídeo que vai aparecer. Exatamente. No outro vídeo que a gente já falou, do que a gente já falou daquele deslocamento relativo, onde a gente viu aqueles endereços de linha e coluna através de números, aquela coisa. Tudo remete para aquilo e tudo mostra que, se a gente estivesse usando aquela notação de linha coluna e não letra coluna como nós temos aqui, nós seríamos muito mais eficientes em entender como o Excel funciona. Mas aquela história, nem sempre o mais técnico funciona. A história do Betamax e do VHS é bem característica disso, né? O VHS era um produto tecnicamente inferior ao Betamax. O Betamax era muito melhor. Só que a Sony fez o quê? Abriu a patente do VHS. O que aconteceu com o Betamax? Sumiu por conta disso. Apesar de nos dar uma qualidade muito superior. O que é um Betamax? Hã? O que é o Betamax? Betamax era um padrão de gravação feito por uma outra empresa japonesa, que eu não me lembro o nome, e o VHS era da Sony. E acabou prevalecendo, apesar do Betamax ser muito mais eficiente. Tanto é que lá na Liberdade, em São Paulo, é um nicho da comunidade japonesa. Você encontrava muita fita de programas de japoneses, etc., que eles alugavam para a comunidade, e era tudo Betamax. Entendi. Não existia VHS. Por quê? Porque normalmente eles lá no Japão usavam muito mais o Betamax do que o VHS. Só que numa jogada de marketing, o Betamax, apesar de não ser tão eficiente, acabou prevalecendo. Foi a mesma coisa que aconteceu do Multiplan e o Lotus 123, lá no início final da década de 80. Início da década de 80. Eu resolvi perguntar, porque você estava falando, eu só concordando, depois daí eu não entendo porra nenhuma e ia ficar chato, certo? Então eu falei, o VHS eu manjava, né? Agora o Betamax eu nunca vi. O Betamax, o VHS era da Sony, ou eu devo estar trocando as bolas, eu talvez esteja falando besteira. Ou o Betamax era da Sony, o VHS era da concorrência, que eu estou querendo lembrar o nome. Bom, mas é o seguinte, pesquisa depois na internet que você sabe quem é que criou o negócio e tira o resto das conclusões. Toca o pau. Tá ok? Mas voltando lá, nós estávamos falando do assunto aqui da
do desloque. Então, o primeiro é o ponto de ancoragem. O segundo é quanto que eu quero me deslocar. Primeiro na vertical, número positivo para baixo, número negativo para cima. E aqui ele está fazendo uma sacanagem. Eu estou usando a função corresp. A função corresp faz o quê? Ela me indica em que posição do conjunto eu estou. E ele me devolve um número, certo? Então eu estou pedindo para ele procurar aqui a informação que eu tenho em PEDCATEG C3. Quem que é PEDCATEG a célula C3? A célula onde eu coloquei a validação. Certo. Tá ok? Eu estou pedindo que ele capture aquela informação que está lá, concatenado com asterisco, ou seja, com qualquer outra coisa. Então ele está procurando, como eu digitei lá BE, ele está procurando qual lugar eu tenho o primeiro BE. Entendi. E está me dizendo o número de células que você vai se deslocar. Entendi. Tá certo? E aí com isso ele consegue fazer a primeira referência, aonde esse cara está. A segunda referência que ele está colocando aqui, a terceira, melhor dizendo, ponto e vírgula zero. O que é esse zero? Quantas colunas você quer se deslocar? Para a direita positivo, para a esquerda negativo. Eu não quero, eu quero que você fique aqui mesmo, por isso que ele está com zero. A quarta, a informação, a sacanagem aqui. Qual é a altura? Quantas linhas isso daqui tem de altura? Eu não sei quantas vezes a ocorrência BE acontece. Então eu estou pedindo aqui com o cont+C, buscando de novo na planilha apoio, naquele intervalo, a informação que está na célula C3 lá, concatenado com asterisco. Que vai pegar a concatenação do que tiver para frente. Exatamente. E se eu não colocar nada lá, ele vai pegar asterisco que pega a lista inteira. Mas então essa consideração foi importante. Aquela busca só dos valores vai funcionar só se eu tiver um desloque por trás de gerenciador de nomes. Sim. Se eu tiver uma validação de dados puro, ele não funciona. Não funciona. Show de bola. Aqui nós estamos colocando funcionalidades, nós estamos combinando diferentes recursos da ferramenta para que eu consiga ter esse tipo de resultado. Beleza. A diferença está justamente nisso, cara. Tá ok? É criatividade. Criatividade, combinação de recursos que você tem do Excel, que isso expande. É como Lego, cara. Você tem filho, não tem? Sim. Você já sentou para brincar de Lego com eles? Eles montam o que eles querem lá. Isso é verdade. Tá ok? Aqui no Excel você pode montar o que você quiser. É questão de criatividade. Sabe qual é o problema, João? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando bobo, vai ficando meio assim, quadradão, e acaba não enxergando esse tipo de funcionalidade, esse tipo de recurso na ferramenta, Quando você vai esse tipo de ficando possibilidade. Sim. Não, quando vocês estão velhos, é aí que vocês manjam do negócio. Eu não enxergava essa porra nada. Falando, quando você deixa de ser criança e começa a virar adulto, entendi. você começa a ficar quadrado, chato, e você não enxerga um monte de coisa que a gente pode estar fazendo no dia a dia. Filósofo Benito. Ok? Certo. Mas velho. Toca o pau. Tá bom? E aí ele faz a montagem disso. Ele pergunta, aqui ele me dá a resposta de quantos caras eu quero como alternativa disso daqui. E é a largura dessa coluna. Então, com uma brincadeira como essa, você faz esse tipo de ação funcionar do jeito que você quiser. Ok? E tem mais sacanagem. Olha aqui. Aqui eu vou escolher o vinho tinto. E ele põe em vermelho, por quê? Porque não tem nada selecionado no restante. Muito bem. Aqui tem os vinhos tintos que você pode escolher, certo? Mudei de ideia, não quero mais vinho tinto. Eu quero agora o vinho branco. E, para minha surpresa, a lista muda. Isso é em cascata. Hã? Validação em cascata? Isso aqui é uma validação em cascata. Isso aqui é uma história bacana, cara. Eu estava outro dia andando lá na Microsoft, 1990 e alguma coisa, e encontrei com o Pio. O Pio é uma figura lendária lá dentro da Microsoft. Ele foi gerente de marketing, ele foi gerente de produto do Excel, virou gerente de marketing na Microsoft e depois virou diretor de marketing lá. Depois ele foi trabalhar como general manager, como presidente da Microsoft do Chile, e hoje ele está em Fort Lauderdale. Puta, uma figuraça, um cara super gente boa, gostava muito de conversar com ele. A gente, infelizmente, quase não conversa, quase não se fala. Outro dia eu cruzei com ele no corredor lá na Microsoft e falou, pô, Ben, então, precisando de uma ajuda tua, tal. Eu falei, o que foi, Pio? Puta, tem uma validação que eu preciso trabalhar aqui, que eu quero colocar uma informação aqui, mas a lista que eu quero que apareça aqui tem que variar de acordo com o que eu tenho selecionado do lado imediatamente à esquerda. Aí eu falei para ele, eu bati o olho naquilo lá, falei, Pio, isso aí é fácil, a gente monta uma macro, pendura ela no evento change da planilha, tá ok? E todas as vezes que ela rodar, ela vai procurar relativamente a informação que está do lado e vai procurar uma lista diferente. Ele virou para mim e falou assim, não, cara, você não está entendendo, eu preciso disso sem macro. Eu olhei para ele e falou, fudeu. Eu falei, não sei, Pio, deixa eu ver. Voltei para a Mondial, conversamos lá com os analistas, discutimos de lá, discutimos de cá, não sei o que, arrumamos uma fórmula cabeluda para fazer esse negócio. E fui lá todo contente e mostrei para ele. Funcionou, bacana, legal, tal. Meses, anos depois, a gente descobriu, discutindo com outro analista lá da Mondial, dessa vez, antes tinha sido... Ai, caramba, como é que era o nome dela? Era uma japonesa que trabalhava lá com a gente, perdão, eu esqueci o nome. E depois disso foi o Jorge.
o Jorge, a gente estava lá discutindo e tal, e a gente chegou no consenso de fazer o uso dessa função de uma forma mais prática. De que jeito? E eu seleciono o vídeo do jeito que eu quero aqui, tá ok? E onde é que estão as informações? Estão aqui na planilha de apoio. Eu tenho aqui os vinhos, as categorias, e aqui eu tenho os vinhos. Quantidade mínima, quantidade máxima, qual é o valor, tá tudo aqui disponibilizado, tá ok? Tudo aqui bonitinho, mas como é que funciona? Eu seleciono a lista. A lista está aqui, de novo, na guia dados, nós temos aqui validação de dados, e aqui na validação de dados eu tenho categoria. Quem que é a categoria? Vamos lá em fórmula, gerenciador de nomes, e quem que é a categoria? A categoria está aqui, é um intervalo que está usando a função de sloc para fazer o apontamento de quem é o figura lá, e pegar esses caras aqui, tá ok? Muito bem. A brincadeira muda a hora que a gente vem para cá. Por quê? Aqui eu tenho o quê? Aqui na validação de dados eu tenho o produto. E quem que é produto? De novo, fórmula, gerenciador de nomes, produto, e eu quero trazer ele para cá. E produto vai trazer, de novo, a mágica da função de sloc, apoio, A2, planilha apoio, A2. Observa que eu estou pegando aqui a coluna de apoio, do lado de cá. E eu estou pedindo para procurar onde é que corresponde a informação que está em B9. Nota que o B9 aqui está cifrão B9. Ou seja, eu estou fixando só a coluna e não a linha. Para que a cada linha ele use um nome de área diferente para cada um deles, tá certo? E eu tenho essa informação aqui disponibilizada. Com isso, eu estou conseguindo indicar para ele o meu ponto de partida é a célula 2, aqui eu estou dizendo para ele quantos eu quero que ele se desloque. Aonde é que está a primeira categoria disso, tá certo? Na sequência disso, eu estou pedindo para ele o quê? Conta quantas vezes esse cara ocorre lá, dentro dessa estrutura. O que ele está fazendo disso, ele está pegando uma área equivalente aqui do lado, porque eu estou pedindo que ele se desloque uma coluna para a direita, porque eu quero que ele pegue o quê? Eu estou usando a coluna A, que é tipo, para saber a quantidade de ocorrências que tem de vinho branco. Mas eu quero que ele use a coluna B do lado para isso. Para isso eu uso o número 1 para fazer o deslocamento, que no exemplo anterior era 0. Aqui é 1. Então eu quero que ele use a coluna do lado, que é o que eu quero que ele pegue. Por favor, me desloque uma coluna para a direita. Que é o tal do cartesiano. Exatamente. Tá bom? Cartesiano invertido, né? Tá certo? Aqui. Ali ele faz a contagem disso e 1 é a coluna que eu quero de largura. Então, a partir desse instante eu consigo, ele está buscando ali. E se eu sair daqui, por exemplo, e for buscar aqui, falar para ele que aqui eu não quero mais branco, eu quero vinho tinto. Ele vai mudar a referência. E eu vou buscar aqui e trago aqui em produto e venho trazer essa condição aqui, a referência já está diferente, porque ele já está procurando. Olha o tracejado, as formiguinhas onde é que estão andando. Então o que é legal? Você utilizou 2 recursos do Excel, né? Mais, né? Porque você tem dentro do desloque, você tem o nós utilizamos a formatação, a validação de dados. Dentro da validação de dados, nós estamos usando o recurso da validação de dados personalizados, que tem um mundo de oportunidade lá. Lá nós estamos usando a função desloque, junto com a função corresp, junto com a função cont-c, para chegar onde a gente precisa. Que é isso que você fala da integração de várias funções e ferramentas para compor a sua solução. Exatamente. Que você, numa dica miojo, nunca tem desse tipo de abordagem. Por quê? A dica miojo vai direto a um determinado ponto, a uma situação específica do nosso dia a dia de trabalho. Positivo. Tá ok? Muito bom. E aí você monta e faz a brincadeira que você quer. Por isso que a gente fala, podemos ir muito mais longe onde a gente deseja para isso. E aqui do vinho tinto, eu seleciono o quê? O Bardolino. E aqui eu vou pedir a quantidade. Eu quero 4. Bardolino? É, Bardolino. É um vinho italiano. Ah, mas para mim Bardolino era o boteco do Lino, mas vamos pra frente. Não, vamos lá. E aqui tem outro detalhe. E se eu vier aqui e trocar aqui de vinho de categoria de tinto para branco, ele me seleciona de vermelho dizendo que tem coisa errada. Porque o produto branco, porque o produto que estava na célula não faz parte do conjunto branco. Exatamente. Isso foi uma outra delirada, isso aqui foi uma outra delirada que eu tive junto com o Fábio, um dia que eu tive visitando ele lá em Ribeirão Preto, em que a gente estava discutindo isso daqui. Isso você resolve de que jeito? Aqui com formatação condicional. Se você vier aqui em formatação condicional, Não, que você estava na seleção atual. Eu tenho que fazer um indicativo onde eu quero fazer esse apontamento. Seleção, gerenciador de nomes, eu tenho aqui, em que eu estou pedindo que ele selecione nas condições aonde eu quero editar a regra. Aqui eu estou pedindo se os dados forem, se eu não tiver quantidade mínima e máxima. E a outra condição aqui, eu estou pedindo se o produto não existir dentro da estrutura de intervalo que eu estou procurando. Como eu já tenho um intervalo produto definido, eu estou pedindo, por favor, o conteúdo da célula C6, e aqui presta atenção que está cifrão C6, está fixando só a coluna para que ele pegue
linha a linha, eu estou pedindo que ele vá em produto e conte quantas vezes ele aparecer lá. Se for 0, significa que ele não existe. Então pinta de vermelho. Show. Tá ok? É numa condição como essa ou com ações como essa, de novo, estamos cruzando recursos, combinando recursos do Excel para que você possa obter resultados práticos no nosso dia a dia de trabalho. Show de bola. E, gente, como isso, nós temos um bocado de outras funções, recursos, atividades do que a gente pode estar usando no Excel lá no nosso dia a dia de trabalho. E isso é o fantástico da ferramenta, é o que a gente consegue fazer e o que nós podemos criar com essa estrutura e com essas possibilidades. Tenha sempre em mente o seguinte, absolutamente tudo que você faz no Excel, existe uma forma mais rápida, mais prática, mais eficiente de fazê-lo. Sempre tem. Você sempre tem como melhorar, como aperfeiçoar aquilo que você está fazendo lá no seu dia a dia do Excel. Ainda bem, né? É uma melhoria contínua. Exato, cara, é uma melhoria contínua que você pode estar sempre aperfeiçoando e buscando novas alternativas, novas funcionalidades. A hora que você, como eu já comentei, a hora que você começar a encaixar e perceber que coisas que você fez há 6 meses, um ano atrás, estão absolutamente erradas, cara, você está no caminho adequado de ter uma curva de aprendizado, de sucesso com Excel muito bacana e significativa. Show de bola. Posso te pedir uma coisa? Não sei. Eu vou ter o direito de negá-la, tá bom? Olha lá, fala assim, o pessoal, por favor, se inscreve no canal e curte essa porra, por favor. Por favor, se inscreva no nosso canal, João do Botão. Não, Botão do Excel. Botão do Excel e o João Benito. Estamos lá com o nosso canal à disposição para que vocês possam conhecer um pouco melhor o Excel. E se quiser curtir, tudo bem. Se não quiser curtir, que se foda também. Faz o que você quiser da vida, velho. O importante é a gente passar o nosso recado. Então tá bom. Valeu, pessoal. Um abraço. Bora.